Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Saudações, caros ouvintes da Rádio Boa Notícia FM, saudações, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui no nosso canal, levando até você informações, meditações, orações e reflexões. Então quero saudar nesta noite toda especial as pessoas que estão sintonizadas aqui na nossa programação, você que está aí na zona rural da cidade de Balsas, das cidades circunvizinhas, você que está na zona urbana da cidade de Balsas e também das cidades circunvizinhas, sintam-se cumprimentados e abraçados por nós aqui na Rádio Boa Notícia FM. Quero saudar o comando do 4º BPM de Balsas, o nosso comandante, Tenente Coronel Rogério, com seu subcomandante, Major Jean Levi. Quero saudar Dom Valentim com todos os párocos e vigários paroquiais, todas as lideranças das comunidades aí da nossa Diocese de Balsas. Saudação especial a todos vocês. Então vamos buscar no início aqui do nosso programa inspiração na Palavra de Deus. E o tema da nossa reflexão de hoje, nós vamos estar refletindo sobre a família como esse espaço social, esse espaço comunitário, esse espaço de proteção e defesa da vida. Na família somos convidados a sermos resilientes a cada dia e a todo momento. Então fique conosco, vamos estar aqui vendo o que diz a nossa Constituição Federal sobre o conceito de família, o que diz a nossa igreja, a Igreja Católica, sobre família, e com certeza você também tem a sua compreensão de família, tem a sua experiência de família, e vamos estar refletindo sobre esse tema que ultimamente temos falado bastante em nosso país. Então vamos aqui estar conversando e buscando inspiração, é claro, na Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar refletindo sobre o Evangelho de Marcos 3, de 31 a 35. Vamos ver aí o que o evangelista Marcos nos traz sobre a família. Vamos para a nossa meditação. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha mãe. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Então, caríssimos ouvintes, nós temos aqui nesse texto de Marcos, aqui uma resposta muito interessante sobre Jesus acerca da família, como ele entende a família, né? Então Marcos coloca aqui no primeiro momento, Jesus está realizando a vontade do Pai. Que vontade é essa? É que ele anuncie o reino de Deus, que ele revele algumas coisas para as pessoas, para que elas entendam o processo de salvação
que Deus enviou através de Jesus, o Filho dele, né? Então Jesus está instruindo, está catequizando, está orientando, está evangelizando. E aí, de repente, chega, né, algumas pessoas, né, e diz: olha, chegaram, aí aliás, diz o texto, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos, né? Eu coloco aqui outros irmãos de Jesus. Nós sabemos que Maria só teve Jesus, né? Não teve outros irmãos. E aí o texto coloca que chegou outros irmãos de Jesus. Então nós já percebemos aqui que a dimensão, a compreensão familiar envolvia pessoas próximas, né? Pessoas próximas, de relação afetiva, né? Então, que passavam a fazer parte da família, integrava a família. Então, Maria chega lá com outros irmãos de Jesus, né? Pessoas próximas de Jesus. E eles ficaram do lado de fora, né? Porque, claro, o espaço devia estar lotado, cheio de gente, conversando, ouvindo Jesus, né? E eles querem falar com Jesus, mandam chamar Jesus, né? E a multidão, né, está sentada ao redor de Jesus, ouvindo as suas instruções. E aí dizem: olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí do lado de fora à tua procura. E aí Jesus pensa e responde, né? E responde perguntando: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aqui é uma pergunta muito interessante, né? Que Jesus faz. É uma pergunta didática, uma pergunta que tem uma função pedagógica, uma função de instrução, de orientação. É claro que ele sabia quem era a mãe dele, né? Ele sabia quem era a mãe dele. Ele sabia quem eram os irmãos, os amigos dele, né? As pessoas que estavam ali. Mas eles colocam essa pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E uma pergunta que já nos leva ao desprendimento, né? Ao desprendimento dos laços familiares, dos laços sanguíneos, dos laços de consanguinidade, né? Dos laços de sangue. Então Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, que a mãe, que os irmãos dele são aqueles que fazem a vontade do Pai, como ele vai dizer, né? Aqueles que se colocam a serviço de Deus, porque Deus é revelado por Jesus como sendo o Pai de todos nós. E se ele é Pai de todos nós e Jesus é Filho de Deus, logo nós somos irmãos de Jesus também, né? Jesus é o nosso irmão, é o nosso Salvador, né? É Deus revelado entre nós, mas ele se coloca como nosso irmão, né? Como nosso irmão. E aí, nesta relação, nesta nova relação de família, nesse novo conceito, Jesus vai dizer: aqueles que fazem a vontade do Pai, esses são minha mãe e meus irmãos, né? Aquele que faz a vontade do Pai. Então, a partir do momento que nós nos alinhamos dentro de um mesmo projeto, projeto do Reino de Deus, né? O projeto do seguimento a Jesus, nós nos tornamos assim irmãos uns dos outros, membros de uma mesma família. E aí, é claro, vem a ministerialidade, as funções que cada um ocupa dentro desse espaço, e a partir da sua função, da sua funcionalidade, dentro desta ministerialidade, a pessoa vai tendo a sua responsabilidade, tendo o seu compromisso no conjunto do processo de salvação. Então, é importante ter esta clareza, e Jesus nos coloca assim dentro de uma outra dimensão familiar. Claro que os laços sanguíneos são importantes, né? São importantes, gera vínculos naturais, mas não só os laços sanguíneos, né? Os laços de amizade,
né? O que adianta às vezes é você ter um laço de consanguinidade, de sangue, mas não ter um aprofundamento de amizade, né? de reconhecimento, de valorização. Então é difícil. Então às vezes você tem a oportunidade de ser próximo de alguém, né, que não tem o seu sangue, né, e você ter uma relação muito boa, uma relação de companheirismo, de fraternidade, né, de fraternidade no sentido de irmandade mesmo, né, de companheirismo, né, um amigo, né, isso é muito importante. Então esse é o nosso grande desafio, é não só ter o reconhecimento da consanguinidade, mas passar para este reconhecimento da fraternidade, da irmandade, né? Desse propósito, né? Esse é outro aspecto que nós vamos estar depois retomando essa reflexão quando estivermos falando aí o que diz a nossa Constituição acerca da família, né? O que diz o Catecismo da Igreja, o direito canônico sobre a família. Então, fique conosco, participe aqui conosco da nossa programação, que vamos estar refletindo sobre esses aspectos. Então, Jesus abre a família para uma dimensão muito mais ampla, né? Uma dimensão muito mais ampla, uma dimensão do acolhimento, da comunhão e da fraternidade. Então, caro ouvinte, vamos hoje vamos estar voltando aqui o nosso coração para Deus. Hoje é dia de São Francisco de Sales, né? Vamos estar aqui pedindo, né, a proteção de São Francisco de Sales para a nossa vida, para os nossos projetos. E diz a oração o seguinte: ó Deus, para a salvação da humanidade, quisestes que São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos. Concedei que a seu exemplo manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço a nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos assim concluir esse momento de oração, invocando a proteção de Nossa Senhora de Aires. Ó Nossa Senhora de Aires, minha Mãe querida, Senhora dos ares celeste, assim como o teu Filho Jesus desejou guardar os filhos de Deus, como uma galinha guarda seus pintinhos debaixo das asas, assim desejo eu ser guardado sob a proteção do teu manto sagrado, para que as doenças e enfermidades do corpo e da alma não prevaleçam sobre mim. E ainda, Mãe bondosa, afável e fiel, se for do teu agrado, ocultes-me dos olhos dos inimigos, que o brilho alvejante das vestes do teu Filho ressuscitado ofusque com o seu brilho os olhos dos filhos das trevas, para que eles não me descubram do teu manto, mas descubram a compaixão, o amor, a ternura e a misericórdia. Tudo isso te peço por meio do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, com a invocação de Maria, com esse título de Nossa Senhora de Aires, devoção de Viana do Alentejo, em Portugal, né? Vamos assim concluindo esse momento de oração e agora retomar a nossa reflexão sobre esse texto que nós lemos hoje, esse texto de Marcos, que traz a família e essa pergunta que Jesus faz: quem são minha mãe e meus irmãos, né? Ele vai dizer: todos aqueles que fazem a vontade do Pai, todos aqueles que fazem a vontade do Pai, estes são minha mãe, minha irmã, meu irmão. A Igreja Católica, ela diz que a família é a primeira escola de vida cristã. É uma escola de enriquecimento humano, onde se aprende a tenacidade e a alegria no trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e sempre renovado, e, sobretudo,
o culto divino pela oração e pelo oferecimento da própria vida, afirma o Catecismo da Igreja Católica, aí no número 1657. Então, aqui traz informações importantes, né? Traz essa dimensão da família como escola, lugar de aprendizagem, onde você aprende, acima de tudo, os valores cristãos, os valores cívicos, né? Os valores sociais, valores econômicos, todos os tipos de valores, né? O valor é importante, todos os valores. Nós devemos estar aprofundando em nossa vida e não os contravalores, aquilo que vai contra os valores. E as virtudes, né? As virtudes que vão estar imprimindo aí no nosso caráter um ser bom, né? Um ser que direciona a sua vida em direção àquilo que é bom, àquilo que é agradável. Então, se a família tem esse papel de ser esta escola no que se refere aos valores, imprimindo assim valores importantes na vida dos seus membros, estes constituirão, né, um caráter, um temperamento, uma estrutura emocional que vai lhe permitir estar conduzindo e orientando a sua vida em direção aos valores, em direção àquilo que é bom. Aprendendo a firmeza, a tenacidade, a alegria, né, a importância do trabalho, do amor fraterno, do perdão generoso e renovado, né? E o valor da oração, que é muito importante, né, na nossa vida. E a família é, digamos assim, a célula originária da vida social. É ela a sociedade natural em que o homem e a mulher são chamados ao dom de si no amor e no dom da vida. A autoridade, a estabilidade e a vida de relações no seio da família constituem os fundamentos da liberdade, da segurança e da fraternidade no seio da sociedade. Então nós temos aí um aprofundamento, né, do catecismo da igreja, como a família como esta escola, como esta célula originária da vida social. E a família cristã, né, vai dizer ainda o catecismo no número 2204, né, 2204, diz: a família cristã constitui uma revelação e uma realização específica da comunhão eclesial. Por este motivo, há de ser designada como uma igreja doméstica. Ela é uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Reveste-se de uma importância singular na igreja, como transparece o Novo Testamento, né? Então faz referência aí ao Novo Testamento como essa igreja doméstica, né? Esse espaço de espiritualidade, de oração. É importante que a família tenha momentos não só de lazer, de festividades, mas momentos de oração, né? Reunir os membros da família, você que tem essa oportunidade, os membros que moram todos na mesma casa, que divide o mesmo espaço, criar um momento de oração, né? Um momento de espiritualidade só entre os membros da família, né? O pai ou a mãe pode conduzir, um irmão ou um outro parente, né? Mas faça essa experiência, né? Você reúna a sua família, né? Para esse momento de oração, momento de fraternidade. Se dentro da família tem pessoas que confessam em outras igrejas, não tem problema. Nós devemos todos nos unir em torno da nossa cabeça, que é o próprio Cristo, né? Nós somos membros de Cristo, né? Então não devemos estar divididos, mas unidos em comunhão e fraternidade. Um reino dividido não prospera,
diz o próprio Jesus. Então, nós não estamos divididos, nós estamos unidos em Cristo. Então é importante que a família se una, né, tenha esse momento de oração, de partilha, de espiritualidade, para poder fazer o exercício também do perdão, o exercício da misericórdia, né? Pedir e dar o perdão, né? Você pode manifestar isso dando um abraço, né? Um aperto de mão, né? E assim não está cultivando laços ruins, né? De indiferença, de inimizade, de desconfiança, de mágoa, de ressentimento. Então, faça essa experiência terapêutica espiritual, que ela é muito importante para o bem-estar e a saúde da sua família, né? Cria este momento de oração aí rápida, breve, não precisa ser longa, né? Então faça essa experiência. Vamos continuar aqui vendo no Catecismo da Igreja, vai dizer o seguinte: a família cristã é uma comunhão de pessoas, né? Vestígio e imagem da comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo. A sua atividade procriadora e educativa é o reflexo da obra criadora do Pai. É chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da Palavra de Deus fortalecem nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária, né? Evangelizadora e missionária. Então, esse aspecto da família, né? Então, a família, o que nós estamos fazendo para a evangelização, né? Como igreja doméstica, o que eu estou fazendo, né? Como missão, com esse fermento na massa, como a minha família está sendo esse fermento da missão. Missão que não é minha, é a missão de Deus confiada a Jesus, que confiou aos seus discípulos e irmãos, que somos todos nós, o que estamos fazendo em termos de evangelização. Então, é uma pergunta bastante pertinente quando olhamos essa definição aqui da igreja como da família como esta igreja doméstica, como esse espaço de realizações. E ainda no 206, né, 2206 do Catecismo da Igreja, diz o seguinte: as relações no seio da família comportam uma afinidade de sentimentos, de afetos e de interesses que promovem, sobretudo, do mútuo respeito das pessoas. A família é uma comunidade privilegiada, chamada a realizar a comunhão das almas, o comum acordo dos esposos e a diligente cooperação dos pais na educação dos filhos. Vejam que definições e conceitos bonitos esse que nós temos sobre a família. E continuando, diz o seguinte: a família é a célula originária da vida social. Ela é a sociedade natural em que o homem e a mulher são chamados ao dom de si, no amor e no dom da vida. A autoridade, a estabilidade e a vida nas relações no seio da família constituem os fundamentos da liberdade, da segurança, da fraternidade no seio da sociedade. A família é a comunidade em que, desde a infância, se pode aprender os valores morais, começar a honrar a Deus e a fazer bom uso da liberdade. A vida da família é a iniciação à vida em sociedade, né? Então nós aprendemos aí na família, como esta pequena célula da sociedade, a experimentar aquilo que posteriormente nós estaremos vivendo em outras famílias, a partir de outras interações sociais, a partir de outras relações. Então, é importante esta vivência aí bem
fecunda no seio da família. A família deve viver de modo que os membros aprendam a preocupar-se e a engajar-se dos jovens e dos velhos, das pessoas doentes ou incapacitadas e a dos pobres. São muitas as famílias que em certos momentos se não encontram em condições de prestar ajuda, recai então sobre outras pessoas, outras famílias e subsidiariamente sobre a sociedade. O dever do prover a estas necessidades. A religião pura e sem mancha aos olhos de Deus, nosso Pai, consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a conservar-se limpo do contágio do mundo. O que diz aí Tiago 1:27. A família deve ser ajudada e defendida por medidas sociais apropriadas. Nos casos em que as famílias não estiverem em condições de cumprir as suas funções, os outros corpos sociais têm o dever de as ajudar e de amparar a instituição familiar. Mas, segundo o princípio da subsidiariedade, as comunidades mais vastas abster-se-ão de lhe usurpar as suas prerrogativas ou de imiscuir na sua vida. A importância da família na vida e no bem-estar da sociedade implica uma responsabilidade particular desta no apoio e no fortalecimento do matrimônio e da família. A autoridade civil deve considerar como seu grave dever reconhecer e proteger a verdadeira natureza do matrimônio e da família, defender a moralidade pública e a favorecer a prosperidade doméstica. A comunidade política tem o dever de honrar a família, de a assistir e de, nomeadamente, lhe garantir. Aí vem as garantias. Garantir a liberdade de fundar um lar, ter filhos e educá-los de acordo com as suas próprias convicções morais e religiosas. A proteção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição familiar. A liberdade de professar a sua fé, de transmitir, de educar nela os seus filhos com os meios e as instituições necessárias. O direito à propriedade privada, a liberdade de iniciativa, de obter um trabalho, uma habitação e um direito de imigrar. Consoante as instituições dos países, o direito aos cuidados médicos e a assistência aos idosos, bem como o abandono da família. A proteção da segurança e da salubridade, sobretudo no que diz respeito a perigos como a droga, a pornografia, o alcoolismo, etc. A liberdade de formar associações com outras famílias e de ter assim representação junto às autoridades civis. O quarto mandamento esclarece as outras relações na sociedade. Nos nossos irmãos e irmãs vemos os filhos dos nossos pais, nos nossos primos, os descendentes dos nossos avós, nos nossos concidadãos, os filhos da pátria, nos batizados, os filhos da Mãe Igreja, e em toda pessoa humana, um filho ou filha daquele que quer ser chamado nosso Pai. Daí que as nossas relações com o próximo, sejam reconhecidas como de ordem pessoal. O
próximo não é um indivíduo da coletividade humana. É alguém que, pelas suas origens conhecidas, merece uma atenção e um respeito singular. Então, nós temos aí, caros ouvintes, definições muito interessantes, bem claras, a respeito da família, o que traz o Catecismo da Igreja. Deveres dos membros da família. Vamos ver aqui o que diz o Catecismo da Igreja. A paternidade dividida é a fonte da paternidade humana. Nela se fundamenta a honra devida aos pais, o respeito dos filhos menores ou adultos pelo seu pai e pela sua mãe. Nutre-se do afeto natural nascido dos laços que os unem, exige o preceito divino. O respeito pelos pais, piedade filial, é feito de reconhecimento àqueles que, pelo dom da vida, pelo seu amor e o seu trabalho, puseram os filhos no mundo e lhes permitiram crescer em estatura, sabedoria e graça. Honra o teu pai de todo o teu coração e não esqueças as dores da tua mãe. Lembra-te de que foram eles que te geraram, como lhes retribuirás o que por ti fizerem. Como lhe retribuirás o que por ti fizeram? Livro aí da sabedoria, O respeito filial revela-se na docilidade e na obediência autênticas. Observa, meu filho, as ordens do teu pai e não desprezes os ensinamentos da tua mãe. Servir-te-ão de guia no caminho. Velarão por ti quando dormires e falarão contigo ao despertares. O filho sábio é fruto da correção paterna, mas a insolente não aceita a repreensão. Outro aspecto aqui importante do Catecismo da Igreja sobre o respeito dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, clareando assim esses aspectos na relação. E ainda diz o seguinte: enquanto viver na casa dos pais, o filho deve obedecer a tudo que eles lhe mandarem, para seu bem ou da família. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Os filhos devem também obedecer às prescrições razoáveis dos seus educadores e de todos aqueles a quem os pais os confiaram. Mas se o filho se persuadir em consciência de que é moralmente mal obedecer à paternidade, a determinada ordem, não o faça. Com o crescimento, os filhos continuarão a respeitar os pais, adivinharão os seus desejos, pedirão de boa vontade os seus conselhos e aceitarão as suas admoestações justificadas. A obediência aos pais cessa com a emancipação, mas não o respeito que sempre lhes é devido. A obediência aos pais cessa com a emancipação, quando a pessoa já tem a sua vida própria, já é de maior, já tem a sua família, que tem que continuar aí a sua vida, mas não o respeito que sempre lhes é devido. E que este tem a sua raiz no temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo.
O quarto mandamento lembra aos filhos adultos as suas responsabilidades para com os pais, tanto quanto lhes for possível, deve prestar-lhes ajuda material e moral nos anos da velhice e no tempo da doença, da solidão ou do desânimo. Jesus lembra este dever de gratidão. Então nós temos aí, caros ouvintes, né? A gente poderia estar continuando, no outro momento a gente pode estar retomando esse tema que é muito importante, mas eu gostaria de trazer também para a nossa reflexão sobre esse assunto, o que diz a nossa lei, o que diz a nossa Constituição, né, sobre a dimensão da família, né, da família. E a Constituição Federal de 1988 trata da família no artigo 226, dizendo que, falando da família como entidade familiar, como uma organização, diz no artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O Estado tem que trabalhar em prol da família. Aí o casamento é civil e gratuita a celebração, aí no artigo 1º. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei, aí no inciso 2. Depois fala, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Aí a estabilidade, né, que fala aí da união, né, das pessoas. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, né? Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Essa redação aí é de uma emenda número 66 de 2010. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas, né? Nesse sentido, né? As instituições não podem estar aí se metendo na família quanto ao planejamento familiar, né? Às vezes a gente fica, por que essa pessoa tem tantos filhos, por que não, né? Não, isso é um problema deles, eles têm quantos eles quiserem, é o que diz aqui, que a gente não pode se meter, né? Então, você cuide da sua família, né? Desde que o outro cuide da dele nesse sentido do planejamento. Não pode coagir, coibir, né? Intimidar. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Desse modo, a família deve ser entendida como o núcleo no qual o ser humano é capaz de desenvolver todas as suas potencialidades individuais, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana, além dos princípios do direito das famílias, né? Então nós temos aí, caro ouvinte, né, informações aí, dei uma rápida pincelada, né, na leitura aqui destas informações, no que diz a nossa Constituição, aí no artigo 226, sobre a família, né?
Você pode estar aprofundando esse tema, você que é pai, né? Você que é filho, pode estar aprofundando, conhecendo um pouco mais isso, né? Nós vimos aí, né, o que diz o catecismo da igreja, as orientações da igreja, que estão em consonância também com a nossa legislação, né? E é importante a gente conhecer cada vez mais para tornar a família esse espaço de comunhão, esse espaço de fraternidade, não só através dos laços sanguíneos, né, dos laços de consanguinidades, mas dos laços de amor e fraternidade. Por exemplo, você casa com uma pessoa ou se une a uma pessoa que não tem o seu mesmo sangue, né, às vezes não tem nem o mesmo tipo sanguíneo, e constitui aí uma família, né? Então não é pelo laço de sangue, mas pelo laço do amor, o laço da fraternidade, né? A família pode estar trazendo para o seio da sua família outros membros através da adoção, né? Você está trazendo para conviver, fazer essa experiência do amor familiar dentro do seio da família. Então cada membro sinta-se acolhido, amado, respeitado e não rejeitado dentro do espaço familiar. Que esta família seja essa igreja doméstica, seja esse oásis onde a pessoa aprende o amor, a ternura, a misericórdia, o perdão e a compaixão, além de outros valores. Fique com Deus, caro ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Se você não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, que vamos estar aí sempre batendo um papo na parte da manhã, através das nossas orações. Fiquem todos com Deus e que o Senhor nos abençoe e proteja, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.